Olá pessoal, estou aqui de volta, mas dessa vez para falar com vocês sobre história, mais precisamente sobre a Era Vargas, de 1930 a 1945. E a Era Vargas se divide em três períodos. O governo provisório, de 1930 a 1934, que é quando Getúlio Vargas assumiu o poder depois da Revolução de 1930, pondo fim à República do Café com Leite. Consolidou o poder em suas mãos com apoio dos tenentes, anulou a Constituição de 1991, iniciando a centralização política. Vargas criou alguns ministérios, como o da Educação e do Trabalho. Substituiu os governadores dos estados por pessoas de sua confiança, os chamados interventores. Criou o Conselho Nacional do Café para valorizar o preço do café. Investiu na industrialização nacional para diminuir as importações. A oposição de Vargas se concentrou em São Paulo. Os paulistas realizaram vários protestos, queriam a Constituição e uma eleição. E essas manifestações se transformaram numa guerra civil chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Vargas reprimiu esse conflito, mas atendeu algumas reivindicações. Em 1933, Vargas convocou novas eleições para formar uma Assembleia e uma Constituição. Em 1934, é feita a nova Constituição e Vargas é eleito presidente do Brasil, dando início a uma nova fase do seu governo, o governo constitucional, de 1934 a 1937. Temos o voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas na Constituição. O movimento extremista estava em alta na Europa, que resultou na Segunda Guerra Mundial. Nesse período, foram criados dois partidos no Brasil: a Ação Integralista Brasileira, AIB, com ideias fascistas, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, inspirada no comunismo. Vargas era simpatizante dos integralistas e fechou o partido Aliança Nacional Libertadora, ANL. Seus líderes se revoltaram e tentaram dar um golpe de Estado em 1935, que ficou conhecido como Intentona Comunista, sendo facilmente controlada pelo governo. Em 1937, Vargas, no seu último ano de mandato, onde teria novas eleições, fez um comunicado na rádio dizendo que foi descoberto um documento comunista com planos de assassinar autoridades políticas, dizendo que a União Soviética estava planejando tudo. Se aproveitando disso, deu um golpe de Estado e fechou o Congresso Nacional, passando a ter o controle total dos poderes. Na verdade, esse documento era falso. Se tratava de um golpe do próprio Vargas, para concentrar ainda mais o seu poder. Ficou conhecida como Plano Cohen. Vargas acabou com as eleições e partidos políticos, nomeando novamente interventores para os estados, dando início a um novo governo ditador chamado Estado Novo, de 1937 a 1945, conhecido também como ditadura varguista. Vargas consegue legitimar seu governo e cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, decretando a censura no país, assumindo o controle dos meios de comunicação, fazendo uma forte propaganda do seu governo. Vargas promove a industrialização brasileira, criando empresas estatais como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Vargas cria a consolidação das leis do trabalho, CLT, passando a ser conhecido como pai dos pobres. Os Estados Unidos ofereceu ajuda financeira
e ajuda para equipar as Forças Armadas se o Brasil lutasse ao seu lado na Segunda Guerra Mundial. A ideia de democracia cria força no Brasil. Os militares que apoiavam Vargas se voltam contra ele. Era absurdo um governo autoritário lutando contra a ditadura fascista na Europa. Com a pressão de parte da sociedade e criação de partidos, Vargas sofre um golpe militar em 1945. Foi realizada uma nova eleição, onde foi eleito Gaspar Dutra para presidente do Brasil, chegando ao fim a era Vargas. Mas, em 1951, Vargas volta a comandar o Brasil, no qual comete suicídio. Mas isso é um assunto para outra aula, para um outro momento. Então, até lá, pessoal.